Ué, começou a gravar, não? Não. Começou, não. Ah, a gravação foi encerrada. Foi? Foi. Então, essa questão do ser no mundo, da coexistência que você estava falando, eu queria ver com você, porque tem essa questão do ser com, tá? Tá tudo isso interligado que a gente está falando aqui, tá? E o com do ser com, ele não uma relação, ele seria, na verdade, a relação entre dois, seria o entre, né? Esse com seria o entre, no caso, né? O entre de todos. Só que esse entre de todos, ele não é um entre para Heidegger de subsistentes, tá? Ele não é um entre de eu, Manuela, subsistente, me relaciono com você, Amanda, subsistente, frente a um todo subsistente. Ou seja, eu, Manuela, individual, encapsulada em mim, como a consciência subjetiva, me relacionando com a sua consciência encapsulada em você. Tá? Para Heidegger isso não existe. Para Heidegger, esse com, ele é o puro... o ser com, né? Ele é o ser com, ou seja, eu sou só coexistência já. Eu não sou existência que coexiste, eu sou pura coexistência. Eu não seria nada se não fosse coexistência. Tá? Eu não seria... não tem algo antes para Heidegger que depois coexista. Tá? Eu sou fruto da coexistência e sou só coexistência. Ou seja, eu sou fruto do mundo, de sentido no qual eu sou lançado, no qual eu nasço. Tá? Por isso, Dasein é sempre ser no mundo é sempre ser no sentido, ser na significação, ser na referenciação do quê? De um mundo de sentido, de um povo, de uma forma de se desdobrar a verdade. Tá? De uma verdade. Né? Então, quando ele fala lá no começo do tempo, na questão do ser com, do ser junto, de todos os existenciais, né? Todos os modos possíveis da estrutura compreensiva humana, ele está falando justamente que nós não somos entes individuais ou subjetivos no sentido do sujeito universal, não subjetivos no sentido de cada um é cada um. No sentido do sujeito universal, no sentido de que somos uma alma encapsulada que tem as suas próprias noções incondicionais, né? Como se as nossas noções não fossem formadas pelo mundo no qual nós emergimos. Tá? O que nós podemos fazer com toda a significação de mundo no qual nos emergimos, a nossa compreensão estrutural, é a partir da temporalidade. Por quê? Porque ela é sempre futura. Então, eu sempre posso mudar o que vem sendo de significação. E sempre a cada vez, a cada Dasein, a cada ser, a cada Dasein, a cada homem. E ser a cada homem, é óbvio que há diferença. E a diferença é o próprio ser. Tá? A diferença ela é porque a diferença, eu não sei se eu consigo fazer clara, a diferença ela consegue resumir nela a finitude do ser. Tá? A demarcação, a finitude do ser e do ente. Tá? E a diferença ela se coloca onde? Na pura condição de ser possível da compreensão, na pura condição de futuro da compreensão. Quando o Heidegger diz que tudo começa pelo futuro, ele diz isso, tudo começa pelo futuro. Porque ele quer dizer o seguinte, que tudo começa pela projeção existencial, pela projeção da compreensão. Então, a minha projeção compreensiva no interior do mundo de sentido, da coexistência do mundo de sentido no qual eu habito, é ela que vai fazer, que vai mostrar a diferença de Dasein para Dasein, é ela que vai tornar possível uma realidade dada, ou seja, abrir as possibilidades dessa realidade dada. No entanto, abrir essas possibilidades da realidade dada dentro da realidade do mundo que ele emerge. Tá? Ele não é algo de incondicional. Heidegger vai lutar muito com isso, né, com a questão do sujeito cartesiano e principalmente do sujeito hegeliano, porque é um ente que se coloca a partir da incondicionalidade. Tá? Ou seja, ele não é condicionado por nada. Ele é a partir dele mesmo. É o sujeito próprio da psicanálise, né? A partir de quando ele nasceu. A vida dele se dá a partir de quando ele nasceu. Mas a partir de quando ele nasceu, ele nasceu já interior de um mundo que estava se dando antes dele nascer. Então, ele não é condicionado só por ele mesmo. Essa é a questão da diferença do ser no mundo para a consciência subjetiva, ou para a consciência hegeliana.
O Dasein, ele é, se você quiser, sujeitado ao mundo de sentido no qual ele emerge. E ele futura, ou seja, ele projeta suas possibilidades, do seu poder ser, da sua possibilidade de ser, no interior desse mundo, tá? Então não tem essa incondicionalidade no sentido de que ele, de uma vontade infinita ou incondicional de que ele pode ser tudo. Não, ele pode ser tudo, ele pode ser o que o mundo dele permite ele ser, tá? O mundo de sentido dele, não o mundo de sentido particular, tá? O mundo de sentido enquanto um povo histórico. Como eu falei para vocês na outra aula, é o mundo de sentido de um povo que vem sendo historicamente colonizador, tá? Que é o povo da tecnociência europeia, que vem dominando o globo, né, há, sei lá, 10 séculos. Tá? Então, eu estou falando aqui de um mundo de sentido que a gente já nasce nele. Tá? A gente já nasce e a gente pensa que esse é o único mundo possível. Não. Eu estava vendo hoje a demarcação da coisa do Yanomami e eles estão entre a Venezuela e o Brasil. Só que para eles não tem isso, entende? Nem Venezuela, nem Brasil. Para eles não tem esse mundo de sentido, para eles não tem demarcação, para eles não tem. É outro mundo. Não tem essa. Não tem democracia, não tem tirania, não tem nada do que é nosso, entende? Do que começou até antes dos gregos e que se espalhou pelo mundo. Tá? Então, assim, o nosso mundo de sentido é tão. O mundo de sentido ele é tão verdade, tão verdade, tão verdade, que ele parece único. Ele parece que ele é a única coisa possível ao ser humano. Por exemplo, parece que a democracia é a única coisa possível ao ser humano. Parece que ao povo. Parece que ou não, a democracia não, ou sei lá, a monarquia, não importa. São formas da verdade de um mundo de sentido só. Que não compete a outros mundos de sentido. Então, não é uma coisa particular. Isso que eu queria deixar claro para todo mundo que pensa Heidegger. Mundo de sentido para Heidegger não é algo de particular, não é algo de subjetivo. Mundo de sentido é histórico, é o que vem sendo historicamente no seu povo de sentido. Tá? Então, é isso que eu queria deixar claro. E aí, na terceira folha aqui do nosso texto, o Heidegger ele vai explicar como é que mundo de sentido e por que mundo de sentido é pura coexistência, é pura essa coexistência que forma o ser do Dasein, né? Porque o Dasein ele não pode não ser isso para Heidegger mais uma vez prova que ele não é subsistente ou que ele não é encapsulado em si, tá? Ele é puro fora. Para Heidegger o Dasein não tem nada de interior para Heidegger. Não tem um eu interior, tá? O Dasein é puro fora. Ele é puro, eles chamam em seu tempo de êxtase. Ele é puro fora. Ele é puro, tudo que ele é, ele, vamos supor, construiu é terrível, mas toda a significação que ele faz dele mesmo, ele vem a partir do mundo do sentido dele, tá? E ele tende a tomar essa significação como a única possível, ou como a única verdade do mundo. Ainda mais num povo que tomou conta do globo, né? Que é o povo ocidental da técnica. Então, ele tende a achar que essa é a única verdade, essa é a única verdade possível acerca do todo. Eu estava vendo na internet, eu sei que a gente tem rede social, não sei para que a gente tem isso até hoje, né? Até hoje eu me pergunto. Mas eu estava vendo essa rede social, e aí o rapaz falando, a filosofia não é nada. Por quê? Porque justamente é o mundo da técnica e da produção, que vai nos levar, segundo Heidegger, pode nos descambar para o nosso próprio fim. Mas ninguém quer puxar o carro para trás. Puxar o carro para trás e tentar pensar que talvez essa verdade é uma verdade acerca do réu, não é toda a verdade acerca do réu, não é a única verdade acerca do réu, há outros mundos de sentido, houve antes desse mundo de sentido, e pode haver depois desse mundo de sentido, não necessariamente reféns dessa significação que a gente tem. Tá? E o Dasein, enquanto significado, enquanto linguagem, enquanto significação, enquanto tendo que ser na compreensão, ele é a linguagem. Enquanto linguagem, ele é referenciação de mundo.
ele é orientado na referenciação do mundo de sentido no qual ele é lançado. Tá? Enquanto essa referenciação, ele fala que ele é situado, tá? Ele é disposto por esse mundo de sentido. A sua disposição, ou seja, a sua afinação compreensiva, ela está totalmente disposta por esse mundo de sentido. Ela não consegue, ela muito dificilmente, acredito eu, só através mesmo, para nós ocidentais, através da poesia, da filosofia, muito dificilmente, ou da arte, muito dificilmente ela consegue sair dessa não é uma visão de mundo, porque isso parece uma coisa muito subjetiva, mas desse plexo referencial de significação instituído para o nosso mundo de sentido e que a gente pensa que é o único possível, tá? Justamente porque a verdade, como eu falei para vocês, a verdade ela é verdade, ela se dá no mundo de sentido porque ela é verdade, mas ela não mas ela é finita, a mundo, tá? Ela não é, no meu mundo não tem a verdade real acerca de todos os povos, como se o meu mundo de sentido da tecnociência fosse o mundo da evolução, tá? Inclusive esse termo para Heidegger nem existe, essa questão de evolução. Então, não tem uma questão de evolução, tá? Tem a questão de mundo de sentido. O que a gente está fazendo agora é, na verdade, evoluindo para a nossa própria destruição. Então, não sei aonde que isso é evolução, né? Mas, voltando, o que ele quer dizer com a questão do mundo é que dispor o Dasein, né? Eu digo aqui, dispor o Dasein quer dizer afinar o Dasein no mundo de sentido no qual ele é lançado, afina a compreensão dele e dispõe ele a compreender a favor desse mundo, de acordo com esse mundo, tá? Isso quer dizer que a disposição abre a compreensão, que não é, portanto, neutra. Então, a compreensão não é como a lógica quer, uma compreensão neutra que compreende coisas. Não, ela já é sempre disposta pelo mundo de sentido no qual ela emerge. Tanto é que a gente vai lá ver os índios Yanomami e vê que eles não têm nada no nosso mundo e a gente acha que é um absurdo, porque a gente realmente acha que a verdade ocidental da ciência e da técnica é a única verdade. E o resto não é. O resto é uma involução, é uma coisa primitiva. Tá? Essa é a pretensão do pensamento ocidental. Né? Então, a disposição é a configuração de uma perspectiva histórico-circunscrita, ou seja, histórica, por respeito ao que vem sendo de significação no mundo de sentido e circunscrita ao mundo. Tá? Que resulta do quê? Da estrutura referencial da compreensão, em vista de sua própria lida. E a compreensão, para poder ser, o meu poder ser para poder ser, o meu coexistir para poder coexistir, ele tem que ser referenciado. Referenciado o quê? A partir da linguagem, da significação do mundo, do sentido no qual ele emerge. Tá? Eu estou falando tudo isso porque a gente tem que entender um pouco da estrutura das áreas para poder entender os fundamentos metafísicos que nos trouxeram até aqui. Porque o nome do curso é Martin Heidegger e os fundamentos da metafísica ocidental. E a gente tem que entender que isso que Heidegger postula, ou que ele provoca de questão, não é um postulado, como é que eu digo, não é um dogma. Tá? Ele quer, com o seu tempo, provar que o Dasein ele é temporal, ele é histórico. Tá? Então, o que acontece no mundo ocidental não é de agora, vem sendo construído há 2.500 anos. Então, toda essa estrutura da compreensão, ele mostra esse tempo para mostrar que a história do ser não é um dogma. A história da questão do ser não é um dogma. Ele não está falando isso do nada, ele está falando isso porque se a compreensão do ser, se a compreensão humana é histórica e circunscrita, ela deve fundamentar fenomenologicamente, né, que acredito que seja o método mais, acredito eu, mais aprofundado acerca da questão, fundamentar como essa compreensão é histórica, ele faz isso em seu tempo, e depois pegar a história do ser ocidental e entender como se deu essa nossa história do nosso povo. Tá? Então, o Dasein é disposto, que é a configuração das perspectivas, a disposição, né, que ele é disposto pelo mundo, afinado pelo mundo de sentido no qual ele nasce, no qual ele emerge, a disposição é a configuração das perspectivas que o Dasein, enquanto mundo, manifesta, o que não é ainda o estado de humor. Tá? Então, não é uma questão, a disposição, não, porque tem muita tradução, Amanda, que fala do estado de humor, sabe? Que traduz Befindlichkeit e Stimmung,
que estão no Ser e Tempo, por estado de humor. Mas estado de humor é uma coisa muito fática. É como se eu pudesse escolher um estado de humor. Tá? Para o Heidegger não tem. Se você é referenciado pelo mundo sentido, se você é disposto, se a compreensão é disposta pelo mundo sentido no qual ela emerge, isso é estrutural. Isso não é uma questão de vontade ou de escolha. Tá? É estrutural da própria compreensão. Então, a disposição é a configuração das perspectivas do mundo, né, que o Dasein, enquanto o mundo, manifesta. O que não é ainda o estado de humor, mas uma forma de abertura que determina, posterior e faticamente, esse é aquele estado de humor. Tá? O que Heidegger quer dizer é que a abertura, a compreensão, que ele chama de abertura, né, ela não é neutra. Ela não é uma compreensão neutra que eu posso compreender o que eu quiser. A compreensão já está disposta pelo mundo. Tá? Ela já está sempre disposta pelas ignomínias daquele mundo, pelos percalços, pelas alegrias, daquele mundo de sentido. Ela está disposta por aquilo. Ela não está neutra ali fazendo a coisa que ela quer. Tá? Mas o fundamental na estrutura das áreas já se manifesta sob uma perspectiva histórica, que pode se abrir de várias formas no interior dessa perspectiva. Tá? De várias formas no interior de qual perspectiva? No interior da perspectiva do mundo de sentido. Que é essa perspectiva, o Heidegger fala que a gente é mundo, né? Nós somos, cada Dasein é um mundo, é mundo dentro de mundo. Porque nós temos o nosso próprio mundo, né? Nós, enquanto Dasein, nós temos nossa própria vida, nosso próprio mundo, mas o nosso mundo, ele está refém, ou seja, ele está... como é que eu posso falar? Ai, me fugiu a palavra. Ele está no interior de outro mundo, tá? Então, as várias formas, as várias possibilidades no interior do mundo de sentido. Então, toda reportação, toda a relação, a reportação facultada entre existir um homem e o ente concreto, tá, se desdobra sobre essa ou aquela interpretação. Isso sob o domínio da disposição, que isso é muito sério para Heidegger entender tempo, essa questão da disposição, porque ele quer provar que a nossa compreensão ela não é neutra. Tá? Ela não é uma coisa que vem incondicionada, que nasce com o sujeito, incondicionada, neutra, e que ele pensa o que ele quer. Não. Tá? Ela é disposta pelo mundo do sentido, no qual o Dasein emerge. Tá? Então, ele diz aqui... Peraí. Tá? Então, essa é o domínio de uma disposição. A disposição é sempre a forma prévia do situar-se do existir, na abertura do seu próprio compreender. Heidegger ensina que as duas disposições fundamentais mais imediatas ao comportamento compreensivo, ou seja, a compreensão humana, é a angústia e o medo. A angústia deriva da própria abertura estrutural originária, que ao apresentar o Dasein para si mesmo, enquanto uma estrutura referencial em vista da sua própria possibilidade de ser, ou seja, como eu falei, não sei se eu falei para vocês ou foi outro curso, a angústia, ela é, para Heidegger, ela não é uma coisa que se lide, entende? E ela não é uma coisa ruim, como a psicanálise tenta o tempo todo elidir, como se fosse uma coisa ruim. Tá? A angústia ela é fruto da nossa condição de não subsistência, da nossa condição de não estar encapsulado em si, da nossa condição de puro ter que ser, de puro por ser contínuo. Tá? O Heidegger fala muito assim, que os animais são, o Dasein não é. Quer dizer que é dizer que o Dasein é algo determinado e que é só ele ser aquele algo que ele não precisa mais fazer, não precisa mais ser. Não, ele só é por ser constantemente. Tá? Então, ela deriva dessa abertura originária da compreensão, enquanto esse puro poder ser, essa não subsistência, essa não coisa fechada em si, tá? Enquanto essa pura coexistência, essa pura tem que ser em coexistência, tá? Ter que ser constante em coexistência. E por apresentar, e pela compreensão do ser, a angústia já se cai sobre a gente. Por isso, por a gente não ser nenhuma subsistência, por três coisas. Por a gente não ser subsistência, fechada em si, subjetiva, encapsulada em si, individual, porque a gente é puro coexistência, a gente tem que poder ser na coexistência. 2, porque a angústia, enquanto um ente natural, tá? Enquanto um ente natural,
que tem um fenômeno da compreensão, que é um fenômeno de compreensão, a gente compreende a finitude desde criança. A angústia para Heidegger se instaura aí, que a gente não sabe o que é. Um animal não compreende, ele não tem a gente também não tem como saber, mas o que eu posso dizer é que ele não tem a linguagem, a significação para compreender a finitude. Tá? E para Heidegger, a finitude determina o nosso ser. Tá? E se determina o nosso ser, ela causa essa angústia estrutural. E muita gente na academia fala que isso, que o Heidegger podia falar das disposições da alegria, ele fala muito disso com a poesia, com a arte. Tá? Mas quando ele está falando da coisa mais estrutural mesmo, que determina a compreensão, é da angústia, porque ele quer mostrar para a gente, primeiro, que nós não somos seres subsistentes, nós não somos indivíduos fechados em si, nós somos puro por ser, pura coexistência, tá? Ou seja, é sempre um por ser, é sempre uma angústia, porque eu tenho que ser, entendeu? Eu tenho que continuar sendo até minha morte. E porque nós compreendemos a finitude, tá? Então, ela deriva tá? O comportamento imediato de compreender. Ela deriva da estrutura referencial, tá? Então, ela apresenta para si, a compreensão apresenta para si pré-tematicamente, ou seja, pré-ontologicamente, sem pensar nisso. Desde criança, ela já apresenta para a gente esse contínuo por ser, tá? Isso não é temático, isso não isso, a criança não pensa que ela tem que ser. A criança não pensa na finitude dela, mas ela sabe. Tá? Ela sabe muito bem. Tá? Então, a gente sabe disso. Tá? Então, apresentá-la para si pré-tematicamente enquanto pura possibilidade. Isso, ou pura possibilidade quer dizer o quê? Pura não subsistência. Pura não permanência, pura não... Deixa eu desligar isso aqui. Pura não... Nada de encapsulado em si. Tá? Então, ela já lhe anuncia uma presença de um nada de subsistente. Então, a angústia, melhor assim, a angústia ela já apresenta para a gente a presença de um nada de subsistência no nosso ser. Porque todo outro ente a gente vê que não? A cadeira o copo o gato o cavalo a lua o sol é. O design não é. Porque ele não tem essa prontidão no ser dele. Tá? Professora? Fala. A senhora não vê, não, porque eu botei a mãozinha. Não vi, quando a senhora está explicando. Não tem nada, não, porque tava assim. Eu estava pensando, tava. Não, porque senão eu sei, aí eu falo. Fale. Então, assim, quando eu leio, né, também sei muito, mas compreendo a angústia como motora, né? Isso. Naquilo que está dado, né? Entre aquilo que está dado e entre aquilo que não está dado. E aí, motora no sentido, né, que eu já sei o que né, aquilo que está dado e sei das minhas possibilidades. E aí eu vou fazer ou aquilo que está dado, né, ou, enfim, aquilo que está dado. Outras possibilidades acerca daquilo. Isso, tá? Também. Tá certo? Tá certíssima. Pois é, que eu entendo assim, eu estava tentando aqui, ver quando fico perdida. Não, mas assim, aí eu queria que a senhora voltasse e também falasse assim do fora, né? Essa questão do fora, porque a senhora não, desculpa, é por causa da formalidade, viu? Desculpa. Não precisa. Não, mas é porque por conta da formalidade mesmo. Mas assim, aí a senhora, você falou do êxtase, né? E aí, na leitura, né, eu venho de uma outra leitura, querendo ou não. Então, que é exatamente, né? Esse êxtase é como se fosse o derramar, e aí tem um clima, né? Clima. Acho que não, não? Climanem, acho que é assim, que é exatamente isso que você transborda, vai para a borda, né? E o clima tem essa explicação que enfim, vai lá pela química. E quando você transborda, é que você sai dessa identidade, dessa subsistência que é colocado para você, né?
E aí você vai para fora, você é o fora, seria isso. E é nesse fora que você se constitui, porque você lidar com o outro. Você só lidar com o outro. Aí eu boto na minha cabeça isso como exemplos, né? Porque o massa é isso. Você lê aqui, você sai da sua sala e vê os exemplos, né? Ali na sua frente. Quando, tipo assim, ou um relacionamento de namorados, ou um relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, né? E filha, que em determinado momento você tem que dar o braço a torcer, né? Fazer aquilo que você não quer. Eu posso estar até errada, mas aí eu ligo a esse exemplo, né? Desse fora que me constitui. Quando tem essa conversa com o outro e às vezes eu tenho que dar o braço a torcer, nem sempre vai ser o que eu quero, nem sempre vai ser como eu quero. Diferente que se eu for para um grupo, vai ser como o grupo quer, e aquilo dali se torna uno, né, indissociável, enfim, identidade, o uno mesmo, como átomo da metafísica, que, por exemplo, você não se constitui ali no grupo como se constitui aqui nessa conversa, né, que eu coloquei, quando você tem que dar o braço a torcer. Ali as pessoas, já no grupo, você já está, ou você, sei lá, é um grupo de roqueiro, é preto, é um grupo de igreja, é a Bíblia, sabe? Tem uma coisa ali que agrega você. Se você não tiver, você está fora, né? Daquilo dali. E aí eu vejo, quando ele fala desse fora, é cliname. É porque, enfim, eu vejo assim. Aí eu vejo que é quando está nesse fora, eu vejo como isso, como uma conversa que há uma decisão ali, e eu sei conscientemente que não vai ser da forma que eu quero. E aí eu tenho que fazer a forma. Eu vejo assim, não posso estar até. Sim, Queria que a mas senhora respondesse se está certo. Não, tá certo, tá certo. É porque, assim, tá certo isso. Essa nossa concepção, ela é a concepção mais factícia que ela remete à estrutura existencial, tá? Ela remete porque nós somos coexistência. Então você vai ver isso mais facticiamente assim. Mas o que Harry quer mostrar é que nós somos coexistência tão essencialmente, que assim, não tem por exemplo, a coisa, não só a relação entre pessoas de qualquer ordem, mas assim, não tem como, por exemplo, eu ser sem essa roupa. Não tem como eu ser sem esse prédio que alguém fez para mim. Não tem como eu ser sem esse durex, ou sem o celular, ou sem a água que alguém foi lá e pegou no negócio e vendeu no supermercado. Você tá entendendo? Então, assim, a estrutura da coexistência, ela é tão profunda, ela é tão essencial no nosso existir, que a gente vê nas relações factícias. Mas é como se a gente não pudesse ser. Imagina você, e mesmo se você for largado numa ilha deserta, você vai conseguir sobreviver porque você coexistiu, ou seja, porque você aprendeu a fazer colher, aprendeu a fazer. Você está entendendo? Então, assim, não tem isso nos constitui no mais âmago do nosso ser. Então, toda a nossa coexistência com a outra pessoa, de tato mesmo, de tato, né? De você estar com a pessoa mesmo, sabe? Ela é fruto disso. Mas o que a Harry quer mostrar é que assim, é tão estrutural do nosso existir, tão estrutural, tão estrutural, tão estrutural, que não tem Dasein sem isso. Entendeu? Então não tem um Dasein que vai se isolar, não existe. Ele isolado, ele vai usar roupa, ele isolado, ele vai usar. Ele vai. Tá entendendo? Então, assim, não tem. E mesmo um Dasein de outros povos, de outros mundos de sentido, também são constituídos pela coexistência que eles são. Eu só sou, por isso quando eu falei na dissertação, eu não sou, eu não coexisto com você, eu sou coexistir, o meu coexistir coexiste com o seu coexistir. Eu sou só coexistir. Eu não sou existir que coexiste, entende? Eu não sou nada sem coexistência, é como se não houvesse homem sem coexistência. Então, a relação humana de você que você vê mais faticamente, né? Mais assim, onde você exerce sua liberdade, que é quando você
quer muito uma coisa ou quer muito se impor e você fala, não vou me impor, aí você está exercendo sua liberdade, né? Porque liberdade não é fazer o que você quer, é justamente se impor essa negativa. Isso é como a gente vê mais facilmente, mas eu te digo, a coisa é mais estrutural. Tá? A gente não vive, a gente não é sem a coisa, a gente não é sem o coexistir. O sapato que você usa, alguém fez. Essa janela aí que você tá, alguém fez. Você tá entendendo? O óculos que você está usando, alguém fez. Não é um conhecido, não é, você não sabe quem é. Mas é a estrutura coexistência da coexistência humana, entende? Que não existe design sem isso. E é isso que o Harari quer mostrar. Essa nossa estrutura mais básica, mais fundamental. Entendeu? Mas tá certíssimo o que você falou. Tá certíssimo. Inclusive, você falou do exercício da liberdade, né? Você falou do exercício da liberdade, que é o exercício de você querer muito uma coisa e não fazer. Porque o animal, ele quer, ele faz. O animal não tem essa questão. Né? A gente vê isso. O Dazai, não. A compreensão, ela tem a possibilidade de falar assim, tá bom, eu quero, mas não vou. Né? Não vou, porque isso, porque aquilo. Né? E aí você exerce sua liberdade frente ao quê? A sua própria volúpia, a sua própria... Né? Isso é bem kantiano, isso. Né? Exercer sua liberdade. Então, o que Harari quer mostrar aqui é isso. E esse coexistir, ele é necessariamente referenciado. A significação dele, tá? É referenciada. Eu não vou sair com cocar na rua. Eu não vou... Você está entendendo? Então, assim, tudo que eu sou é fruto da estrutura coexistente do design enquanto mundo de sentido. Entendeu? E eu sou particularmente diferente de você, porque essa estrutura é puro possível. Ela é pura possibilidade. E ela é pura os êxtases. Voltando aí. Para Heidegger, tá certíssimo isso. Ele é fora, mas o design, estruturalmente, ele é fora no sentido de que ele é exatamente isso. Ele é só esse coexistir. Entendeu? Ele é só coexistência. Ele não adianta ele achar que ele pode se isolar, é como se você tirar a estrutura de um prédio, vai cair o prédio, não tem, entende? Então, assim, o design, ele é só isso, tá? Ele é só coexistência, em que mundo for que ele estiver, tá? Então, ele não tem essa possibilidade da interação de subsistentes, da interação de um indivíduo com outro indivíduo, como se eu fosse incondicionada e a minha vida começasse a partir de mim, como se eu... Não começa a partir de mim. Tá? Começa a partir da coexistência. Sem a coexistência, nem poderia nascer, porque não teria médico, não teria nada. Né? No nosso mundo, né? Porque outros mundos não precisa disso, mas no nosso mundo não teria. Então, e a coisa do êxtase. A coisa do êxtase, para Heidegger, são os êxtases temporais da compreensão. Por que êxtases? Extases. Tases é fora fora. É extases. Extase quer dizer o quê? Os êxtases da compreensão, que é o futuro, que é o porvir, né? O constante porvir, a constante projeção. Eu estou sempre me projetando. Estou aqui, estou me projetando. Até sonhando, estou me projetando. Estou me projetando sobre o quê? Sobre o ente. Qualquer que seja o ente, seja um outro homem, uma mulher, uma coisa, não importa. Estou me projetando sobre a significação e sobre o ente. Então, isso é futuro. Futuro sobre o que vem sendo, que é a significação de sentido, que funda o presente. O futuro é um êxtase, o que vem sendo é outro êxtase para Heidegger, e o presente é o êxtase do presente. Ou seja, você está sempre fora, você nunca está Está sempre fora projetando, sobre o fora do que vem sendo de mundo sentido, sobre o... Entendeu? Mais ou menos isso. Então, não tem essa coisa do indivíduo para Heidegger. Se quiser usar a palavra, nós somos só coletivo. Não tem essa individuação que tem para o sujeito cartesiano. Tá? Essa é a luta do Heidegger, inclusive em Ser e Tempo. Então, voltando ao problema da angústia, ele diz que o problema da angústia é precisamente que essa disposição já apresenta para o Dasein, ela já apresenta para o Dasein
a transitoriedade do existir dele. Não como algo dado subsistente, não como algo encapsulado em si, não como algo fechado em si, mas precisamente como nada de coisa alguma, ou seja, como nada de subsistência, como nada que eu possa pegar. Como é que eu pego na compreensão? Como é que eu pego na linguagem? Você pode abrir o Dasein, você pode abrir nossa cabeça, não vai achar nada disso. Não vai achar compreensão, não vai achar linguagem, não vai achar. Você está entendendo? Então, já apresenta para ele todo esse nada de concreto dele, do ser dele, né? E, no entanto, é o mais concreto, porque sem a significação nada é. Muito doido, né? É a coisa muito... Mas eu acredito que seja verdade. Heidegger ensina que é nesse nada de subsistência em que a existência toma conhecimento pré-ontológico, ou seja, pré-temático, pré-reflexivo, de si mesmo enquanto pura transitividade, que se fixa a disposição fundamental da angústia. A angústia, portanto, é estrutural, não é algo para ser resolvido ou elidido. É algo para ser apreendido, para Heidegger. Então, lá em Ser e Tempo, ele fala do ser devedor. Ser devedor por quê, tá? Não tem nada a ver com dever a algo, não. É um ser devedor porque ele deve o seu próprio ser o tempo todo. Ele tem que ser o tempo todo. Então, ele está sempre devendo ser. Está sempre tendo que ser. Então, ele está sempre devendo, tendo que ser o quê? Enquanto coexistência. Por mais que ele ache que ele pode enriquecer e ficar bilionário, ele vai ter que ser coexistência. Não vai ter como. Entendeu? Então, ele é sempre um por ser. Sabe? Então, o ser devedor, né, o Schuldner, é o ser do existir sempre na falta de si. Na falta de quê? De um subsistente fechado, encapsulado em si. Que ele vê nos outros entes. Ele pensa ver nos outros entes. Que não tem a forma do ser do Dasein. Ele pensa ver nos animais, que ele pensa ver nas coisas, que ele pensa ver nos entes. Ele pensa ver uma subsistência ali por si. E ele sabe que, mesmo que ele não acredite que ele é uma subsistência, que ele é uma individualização absoluta e incondicional, a nossa estrutura não permite a gente compreender isso absolutamente. Porque a nossa estrutura é coexistência e abertura. Tá? É fora constante. Então, não tem dentro para Heidegger. Então, por mais que o nosso mundo sentido, né, nos ensine que nós somos sujeitos compreensivos, incondicionados, né, sujeitos de vontade, de conhecimento, por mais que a gente acredite nisso fielmente e a gente haja no mundo como a gente age, o mundo contemporâneo hoje age, ainda assim a nossa compreensão, a nossa estrutura não permite que a gente se veja como essa individuação absoluta. Não, ela não permite. A gente tem isso sem refletir, entende? A gente sabe, no fundo a gente sabe que não é, por mais que a gente reproduza isso, entendeu? Então, é o ser do existir sempre na falta de si enquanto subsistência. Esse é o ser devedor. Na analítica existencial, né, de Ser e Tempo, a angústia posta desde a compreensão pré-reflexiva, né, não reflexiva, da finitude e do nada de subsistente do ser do Dasein, e do nada de encapsulado em si, permanente e fechado em si do ser do Dasein, isto é, na verificação tácita do estrutural se adiante, ou seja, do ser sempre por ser, se ele fosse já fechado em si, não precisava ser. Entendeu? Então, ele é sempre por ser. Que o Heidegger chama de si vorweg, que é o si adiante. Ele é sempre um si adiante. Ele é sempre um si a ser. Por ser, né? Isso, essa estrutura nossa lança a gente no mundo de modo que a gente tem o nosso existir para dar conta. O nosso coexistir para dar conta. Tá? Eu gosto de traduzir Dasein por coexistir, nem por existir. A gente tem que... essa estrutura a gente nos lança no mundo de modo que a gente tem que dar conta do nosso coexistir. Tá? Tendo sempre esse coexistir para realizar. É essa compreensão de que o meu coexistir está entregue à minha própria possibilidade que me coloca na compreensão tácita do que Heidegger pôde sintetizar no esquema ser-se adiante. Ou seja, ser-se adiante, ser-se antecipado, ser-se por ser. Esse coexistir ele está sempre por ser, ele não está dado. Tá? O si, esse si adiante, ele tem um sentido de completude, exatamente da subsistência, de perfeição, completude, de configuração determinada, fixada, consumada, que seria uma subsistência. Isso a gente só consegue na morte. Aí o nosso ser está consumado. Porque aí você não tem mais possibilidade, pelo menos não no mundo. Você não tem mais as possibilidades. E aí está consumou. Mas enquanto vivo, você é só por ser, nas possibilidades.
Você nunca é uma configuração determinada, fixada e consumada. Tá? Como a gente pensa ser, né? Ah, eu sou assim, sou assado. O outro é assim, assado. Não. Tá? O que é constantemente buscado. Essa subsistência ela é constantemente buscada, porque isso é outra coisa que impõe angústia na gente, porque a gente constantemente busca um asseguramento, né, para o nosso ser, como essa subsistência, essa consumação, né, essa fixação de uma coisa fixada para o nosso ser, tá? E o Heidegger verificou nessa busca, que é a busca da metafísica, inclusive, justamente a causa dessa busca. Que é o quê? O nada. O nada de fixação. Só pode buscar uma coisa. Nada pode faltar essencialmente à existência. Não porque ela seja perfeita, mas porque o seu caráter de ser permanece distinto de toda subsistência. Como é que pode faltar algo à existência que. Como é que pode faltar algo à existência se ela é de partida faltante de subsistência? Se a sua estrutura é falta. Então, assim, não tem o que faltar alguma coisa. Ela é falta de subsistência, ela é falta de consumação, ela é falta de determinação consumada. Tá? Então, ele vai... Aí ele vai falar do ser adiante, desse ser sempre por ser, que funda a projeção e que funda a perspectiva de futuro, que funda o êxtase do futuro, esse constante por ser, tá? Do ser do Dasein. Então, esse ser por ser, enquanto ser no mundo, junto ao ente da mundana encontrado, ou seja, enquanto ser em uma significação, em um mundo de sentido, junto ao ente intramundano encontrado, ou seja, um ente mundano significado que a gente encontra no nosso mundo. O Heidegger esquematizou nesse esquema aqui que chama ser-se adiante. Você vai ver isso em Ser e Tempo. Ser-se adiante, ou seja, ser-se projetado já em um mundo, enquanto ser junto ao ente intramundano encontrado. Essa estrutura, né, para Heidegger, configura a totalidade do ser do Dasein enquanto curadoria. Curadoria do quê? Ele é pura, o Dasein é só ocupação. O Dasein, mesmo desocupado, ele está ocupado com a desocupação, tá? Ele é curadoria constante. E não é curadoria porque ele cura alguém, não. Ele é ocupação e assistência a outro Dasein. Ocupação com o ente que não tem a forma do ser dele, que é todo ente que não tem a forma do ser dele, e assistência a outro Dasein. Assistência no sentido que eu falei, assistência não no sentido de assistência que você vai assistir alguém. Isso é posterior. O fundamento da assistência é esse coexistir essencial. Tá? Nós assistimos uns aos outros sem nem conhecer uns aos outros. Porque se eu quiser comprar uma blusa, eu vou ter uma blusa para comprar. Né? Eu vou ter... Então, estruturalmente, a gente se assiste uns aos outros. Tá? Essa é a estrutura da cura, que você vai ver em Ser e Tempo, Sorge. Aí ele vai dizer que a cura é o modo do ser no mundo, e a angústia é uma ocorrência dessa curadoria, né? É uma ocorrência da compreensão do ser. Tá? É uma ocorrência do fenômeno da compreensão, que além de compreender constantemente a sua própria finitude, compreende o seu ser como um nada de subsistência. Tá? Então não tem como elidir, a psicanálise quer elidir a angústia. Não tem como. Nesse sentido aqui de Heidegger, você não pode elidir. Né? Você pode entender e compreender e talvez cultivar na arte, na poesia. Né? Então, a cura a cura, né, o Sorge de Heidegger, ela é essa ocupação do Dasein e essa assistência com outro Dasein. Tá? Então, se o Dasein é enquanto ocupação e assistência, então não há algo separado da autocura. Então, no momento que eu estou me curando, não tem essa coisa da gente falar assim, eu vou cuidar de mim antes e depois eu vou cuidar dos outros. Para essa filosofia aqui, isso não existe. Porque quando você está cuidando é quando você está justamente na coexistência que você está cuidando de si. Essa coisa de cuidar do si para essa filosofia, tá? É uma ilusão, tá entendendo? Porque quando você está cuidando de si, eu vou viajar, eu vou fazer, você está assistindo outro, que está pagando turismo, você está toda você está indo no coexistir, você não está cuidando de si sozinho, entendeu? Mesmo se eu ficar em casa cuidando de mim, no meu computador,
eu vou estar usando a internet, eu vou estar o tempo todo nessa coexistência. Tá? Então, para Heidegger, não tem nada separado da autocura. Já estou sempre me autocuidando na ocupação com o outro ente e na assistência com outro Dasein. Uma vez que a minha estrutura do ser não é nada além de ocupação e assistência. Tá? Então, a minha ocupação com o ente e a minha ocupação é o que determina, no caso, para Heidegger, a minha propriedade ou não com a existência. Então, não tem autocura absoluta, não tem essas questões, não é possível o Dasein isso. Tá? Para Heidegger não é possível eu cuidar, não, vou cuidar só de mim agora. Não, eu já vou no cabeleireiro, tá cuidando de um monte de gente aí, não tá vendo? Tá curando, né? Você tá assistindo a todo um processo coexistente, tá? Sem perceber, achando que tá só com você, né? Tudo isso só para mostrar a estrutura, entendeu? A estrutura mais básica do Dasein, tá? Isso é importante compreender porque, na perspectiva do homem enquanto sujeito moderno, o existir enquanto subsistência cuida de si antes e depois ele assiste o outro e se ocupa com as coisas. Como se houvessem 3 momentos estanques, distintos e subsistentes. Eu cuido de mim, depois cuido dos outros das coisas. Não. Eu cuidando de mim, sem ver, eu estou curando de tudo ao meu redor. Tá? Mas o ser-se adiante, né, o ser por ser constante, aparecendo como uma falta, já me determina aparecendo como uma falta, ou seja, a minha estrutura enquanto faltante de subsistência, enquanto faltante de determinação consumada, enquanto faltante de individuação absoluta, ela já determina o existir de partida não como subsistência, que interage com outras subsistências, como eu, Manuela, um ego aqui, que interage com outro ego, tá? Mas integralmente pela ocupação e pelo seu ser enquanto possibilidades da sua livre humana. Essa é a tentativa louca do Heidegger de quebrar com a questão do ego psicanalítico e do sujeito cartesiano. Tá? Para ele mostrar que o ego ele é depois, ele não é antes. Ele é depois dessa estrutura da coexistência. Ele não é antes, depois ele se relaciona, entende? Ele é só essa estrutura. Tá? Mas o ser-se adiante aparece alguma existência. Todavia, a projeção, ou seja, essa constante por ser, esse constante por ser no coexistir, tá? Enquanto coexistir, é sempre entregue à possibilidade do mundo impessoal. Então, como eu sou só coexistência, eu sou sempre entregue à significação impessoal acerca do todo. Então, eu sou entregue à publicidade acerca do todo. Eu sou entregue ao quê? Ao que todo mundo diz que é bom, ao que o que todo coexistir diz que é não sei o quê, ao que todo coexistir. Eu não fico muito. Eu não exerço muito a minha liberdade frente a isso. Justamente porque a minha estrutura é coexistência. Então, muito dificilmente eu vou conseguir abrir os olhos. Tá? Então, Dasein, geralmente, ele é sequestrado já por um mundo de sentido no qual ele emerge. Pelo estabelecido de sentido. Está estabelecido. É assim, é pronto. Tá? Ele segue ali porque é confirmado por todos e é assim, pronto. Tá? Então, e ele segue ali porque é confirmado por todos, não é porque é uma vontade, isso que eu quero mostrar. O Heidegger quer radicalmente quebrar com o sujeito, não é porque é uma vontade dele, é porque a estrutura do Dasein é coexistência. É por isso que ele vai seguir o estabelecido. Tá? Não é uma escolha que ele faz. A escolha que ele faz é tentar ver isso um pouco de fora. Aí sim. Mas ele não escolhe ir pelo estabelecido, porque justamente ele é mundo de sentido e ele é a estrutura dele é coexistência. Tá? Então, a projeção é genérica do ser. Tá? Nesse termo, o ser-se adiante ganha a determinação fática, que ele chama cadente, da publicidade. E publicidade no sentido do quê? Do sentido público, da significação estabelecida e pública, sem questão, tá? Sem que você questione nada. E ele se torna mesmo um ser impessoal. Por que impessoal? Porque ele não tem pessoalidade com questão. Ele responde o clichê, ele responde ao conhecimento do mundo que ele tem. Tá? Heidegger diz, Dasein quer dizer, mas da mesma forma que a fuga frente à angústia denuncia a marcha do poder ser desde seu nada para seu nada, para Heidegger, essa fuga da gente, da angústia, né? Dessa fuga de se anestesiar todo o tempo, essa fuga de se... Ela denuncia essa marcha da não subsistência nossa no mundo.
do nada do nada de consumado, de ser individualizado, tá? Ele diz que essa fuga para tentar, como é que eu posso dizer, até mesmo através da ciência, da metafísica, para tentar consumar, para tentar dar uma resposta completa para a existência, é que denuncia a nossa total, estruturalmente falando, a nossa total falta de concretude, né? de determinação dada. Tá? Ele diz, abre aspas, a cotidianidade caracteriza a temporalidade do ser aí, do Dasein. É inerente à cotidianidade certa medianidade do Dasein pessoal. Por que inerente à nossa cotidianidade? Porque, como eu falei, o nosso existir é só coexistência. Então, se a coexistência ela é mediana, se a coexistência tem a significação impessoal acerca do todo, nós também vamos ser impessoais, sim. No máximo que a gente pode fazer é pensar um pouco fora da caixa só. Mas nós somos esse mundo de sentido. Tá? Então, ele diz, abre aspas, a cotidianidade caracteriza a temporalidade do Dasein. É inerente à cotidianidade certa medianidade, o impessoal, em que se mantém encobertas a singularidade e a possível propriedade do Dasein. Tá? A gente, refém da significação estabelecida do nosso mundo de sentido, a gente reproduz o todo, a gente não, é como se a gente não pudesse exercer a nossa própria liberdade, nossa própria propriedade. Tá? Porque a gente está sempre reproduzindo o todo o tempo todo. Não por vontade, mas sim porque nós somos coexistência e mundo. Tá? Só para dar falta, né? Não vou conseguir terminar. Então, e a temporalidade, ela é o caráter de tudo, tá? Da compreensão. Porque ela é o caráter da projeção existencial, do futuro por ser constante projetivo, sobre o que vem sendo de sentido, sobre o estabelecido de sentido, que também torna a gente impessoal, tá? E o que vem de significação, no sentido de que toda significação é tal porque houve uma projeção, ou seja, se o Dasein não fosse compreensão se projetando constantemente em vista da sua possibilidade de ser, ele não haveria essa condição da linguagem ou da significação que vem sendo. Tá? Então, essa projeção ela contém, obviamente, uma determinação temporal. Tá? Heidegger ensina que a temporalidade se apresenta mais fundamentalmente no fenômeno do Endlossenheit, precisamente, eu não traduzo esse termo porque ele foi muito mal traduzido no meu entender, por resolução, por... Eu prefiro deixar em alemão, que até hoje não consegui achar uma palavra. Ou talvez a deliberação. A deliberação, Entschlossenheit. A deliberação, ela também não é uma deliberação fática, tá? Temática. A gente já delibera sobre a nossa própria finitude o tempo todo, sem saber, sem pensar nisso tematicamente, tá? Por respeito à interinidade e à finitude. Essa problemática da deliberação por respeito à interinidade e à finitude, porque nós somos um fenômeno de compreensão, enquanto fenômeno de compreensão a gente compreende a finitude, tá? Ela se manifesta, essa problemática, portanto, como um retorno do pensamento à sua própria condição de possível, ou seja, à sua própria condição de não subsistência, um retorno que se mostra necessário após a apresentação da condição de possibilidade, da compreensão na lida, aprender o ser de todo enquanto ente. Tá? Então, eu vou só parar um pouquinho aqui para poder senão fica uma coisa muito... Tudo isso aqui, o Heidegger está querendo mostrar essa estrutura do Dasein na lida cotidiana, a estrutura dele enquanto coexistência, a estrutura dele enquanto mundo de sentido, enquanto significação. Significação essa possível através da temporalidade da compreensão. Tá? Compreensão essa que, não reflexivamente, porque ela não pensa nisso, compreender a própria finitude funda a possibilidade da angústia, que não é algo de elegível, porque é estrutural. Tá? E ele quer mostrar tudo isso fundado na temporalidade, da compreensão, né? Ou seja, fundado nesse constante por ser, nesse constante futuro, nesse constante de você não saber, nesse constante futuro, que também funda a possibilidade da angústia, da estrutura da angústia. Ele quer mostrar com isso a história da questão do ser no Ocidente, tá? Como se manifestou, como se deu essa possibilitação metafísica no Ocidente,
que para Heidegger, na verdade, entendo eu, que seja a fuga de toda essa estrutura de não subsistência do Dasein. Porque é uma tentativa constante, em 2.500 anos, de você arrumar um ser, um porto seguro, né? Uma coisa subsistente, consistente, que eu possa me agarrar e me... Né? Se a gente busca isso, se o Dasein busca isso, é porque, na verdade, ele não tem isso. Né? Então, o Sadler, que é um comentador, ele diz: os entes são apreendidos no seu ser enquanto presença. Isso significa que eles são compreendidos por respeito a um determinado modo do tempo, o próprio presente. Fecha aspas. Mas se o presente, o é, né? Isso é, não foi nem vai ser, isso é, perspectivado enquanto subsistente, for apenas um produto da estrutura temporal da compreensão. E mesmo a subsistência que a gente vê nos outros entes, for apenas um produto da estrutura temporal da compreensão, que é a estrutura da temporalidade. Tá? Ou seja, a permanência é produto do fluxo e não o contrário. Para Heidegger. Entende? É nessa estrutura temporal mais fundamental da compreensão enquanto lida, enquanto ser no mundo, que pode se fundamentar a questão do ser enquanto história deste mesmo ser. O ser enquanto história deste mesmo ser. A história de um povo enquanto curso de um discurso. Um discurso por quê? Porque a verdade é finita aquele povo. A liberdade é finita aquele povo. O ser é finito aquele povo. Tá? Enquanto curso de um discurso, desde a história de um povo, enquanto curso de um discurso, desde a estrutura temporal da compreensão, um discurso sempre transmutado através das épocas, porque já sempre projeção, sempre no interior dessa estrutura compreensiva, né, futuro sobre o que vem sendo, né, enquanto pura possibilidade. Isso é, estruturalmente, sobre o que vem sendo de história de um povo. Essa estrutura histórica proporcionada pela analítica existencial do Dasein em Ser e Tempo é o que fundamenta fenomenologicamente e sem qualquer dogmatismo a filosofia tardia de Heidegger, nomeada de A História do Ser. Talvez o passo essencial que Heidegger dá por respeito à filosofia grega e tradicional seja sobre a questão da temporalidade, oriunda da analítica existencial da compreensão, enquanto um fenômeno de compreensão temporal de ser e tempo. Tá? Tanto o eidos grego, né, a ideia grega, como a questão da essência medieval, quanto ainda o em si do ego cósito, por respeito à subjetividade moderna, o filósofo tentou incessantemente mostrar que estão fundados sobre o pressuposto implícito da subsistência, para o sentido do ser. Ou seja, da configuração absolutamente determinada do sentido do ser. Que não tem nem o Dasein e nem para o ser. Isso. Mas tal perspectiva da subsistência se funda na temporalidade estrutural da compreensão. Se o ente vem à compreensão enquanto pronto, enquanto subsistente, ele só é passível de ser encontrado assim, através da estrutura temporal, do fluxo temporal da compreensão. Tá? De um plexo referencial de sentido instituído desde o mundo de uma lida histórico circunscrita. Isso é, por uma clareira, que o Heidegger chama de clareira. É um mundo histórico circunscrito. A minha clareira do meu mundo é o mundo da tecnociência ocidental. O mundo do indígena é o mundo do indígena, que não tem nada a ver com isso. E o mundo dos outros povos, que são raríssimos hoje em dia, porque, como eu repito, a tecnociência ocidental toma conta do universo, do globo, tá? Mas é uma clareira do ser, é uma verdade do ser. Tá? A luta de Heidegger para mostrar que a subsistência é o primeiro apreendido pela percepção, porque o Dasein se funda na lida. Ele precisa ser, então ele precisa se assegurar das coisas, para ele poder lidar. Tá? Mas esse caráter do ser não tem correspondência ao ser do Dasein, é um caráter do ser para a apreensão imediata da necessidade da lida. A perspectiva da subsistência, de certo modo, é necessária na lida cotidiana. Ela é produto da temporalidade porque ela é necessária. Eu preciso de uma configuração fechada de certas coisas para poder ser. Mas isso não diz respeito ao ser do Dasein. Ele não é uma configuração fechada. Tá? Isso é na lida. Então, a perspectiva, de certo modo, é o produto temporal, isso é fruto do fluxo reiterado de historicidade da linguagem, fundada na tríplice condição temporal da compreensão. O que penso que Heidegger fez foi fundamentar a estrutura da compreensão do ser na temporalidade, desde a analítica existencial,
procedendo com isso a sua crítica metafísica posterior, que nada mais é do que uma crítica à história da filosofia. Aí, terminando com essa introdução, eu espero ter sido ficado possível, minimamente claro, que a filosofia da história do ser não é mais uma teoria de um filósofo. Sua possibilidade está fundada na própria estrutura da compreensão enquanto tempo, da compreensão do ser enquanto tempo, liberada pela analítica existencial de ser e tempo. Heidegger diz no Tempo e Ser, né, que é uma obra final dele, ele diz, os alunos, né, o pensamento heideggeriano poderia ser, abre aspas, o pensamento heideggeriano poderia ser compreendido, e Ser e Tempo parece sugeri-lo, como a preparação e a abertura do fundamento que residiu à base de toda a metafísica inacessível a ela própria. De maneira que, assim, o esquecimento do ser até agora reinante possa ser suprimido e extinto. Entretanto, para a compreensão correta, importa aceitar que o não pensar até agora imperante não é resultado de uma negligência, mas que deve ser pensado como consequência do velar-se do ser. Do velar-se do ser enquanto essa entificação subsistente. Então, ele se retira. Tá? O velamento do ser faz parte, como sua privação, da clareira do ser. O mundo do sentido ocidental. Tá? O esquecimento do ser, que constitui a essência da metafísica e que se tornou elemento propulsor para ser e tempo, faz parte do próprio modo de acontecer do ser. Consegui terminar a aula? É muita coisa, eu sei. Mas, assim, eu tento colocar o máximo de... para vocês terem o texto e depois voltarem a ele, né? Porque são só 8 aulas. Mas vocês poderem voltar a ele, eu quero ler ele com vocês para você estar minimamente ter explicado eles. Entendeu? Fala comigo, Amanda. Não, é muita coisa, mas é Muita isso coisa. mesmo. Não tá diferente do esperado, não. Já é brabo. É isso Aquele tempo é mesmo. brabo. E É aí, brabo. lembrando assim, sobre o existir, também tem. Eu trabalhei minimamente ele no TCC, a Carta sobre o Humanismo. Tem lá também, né? Eu trabalhei ali. Essa carta é muito Vai boa. falar do humanismo. Exatamente. Mas isso, assim, para mim eu estou gostando. Então, a cabeça vai a mil, né? Só que eu preciso de um tempinho também para Claro. assimilar, assim. Então, às vezes Claro, eu não. cara. Eu vou te falar, demorei, até hoje eu demoro. Até hoje eu me pego assim, caraca, será? Será que eu estou entendendo direito? Sabe? Porque não na verdade, não é que Heidegger é difícil porque ele quer ser difícil, com a vontade dele, sabe? É porque a nossa estrutura metafísica, histórica de pensamento, ela não deixa a gente pensar fora disso, entende? Então, pensar fora disso é muito difícil para a gente, entendeu? Mas não é que é difícil, entende? Essencialmente. É difícil porque a gente tem outro mundo, a gente tem outra estrutura, entendeu? Um costume já também, né? É isso mesmo que eu sinto, Eu sinto muito isso, mas é bom, né? Eu até anotei aqui, é uma besteira, eu posso falar, sabe? Fala, claro. Tem é que nem uma letra da música, acho que é um pagode. É assim, ó, isso mexe comigo, isso é minha sina. Estou a ponto de largar aquela que há tempos me acompanha, né? Adorei. Adoro samba. Adoro. Não perco um. Eu gosto dessas tiragens, assim, porque exatamente você vê os exemplos, né? E não você querer fundamentar com os exemplos, não. Eu saio daqui com os conceitos, saio daqui e consigo ver. E aí eu estava lendo, eu até imprimi, porque eu gosto de lidar assim. Eu lembrei da letra da música, essa besteirinha. Ah, é isso. Não, muito boa a letra, gostei. Sim, gente, porque a verdade ela está no simples também, Amanda. Ela não está. Tudo isso aqui, cara, para mim, é simples no sentido de que é simples no sentido essencial do simples. Porque o nosso é complicado, entende? A metafísica, nem Hegel, para você ver só. É bagulho, você tá entendendo? Então, assim,
é tão mais simples, é tão da lida cotidiana, que é difícil para a gente, entendeu? Você vê que ele só fala da cotidiana, da nossa estrutura cotidiana, da nossa curadoria, da ocupação, da assistência. É difícil para a gente isso, porque a gente está lá na estrutura metafísica mais elaborada, sabe? E aí parece mais difícil, mas não é. Eu acho que não é, mano. Eu tenho uma intuição assim que não é mais difícil do que Kant, do que Hegel, sabe? Eu vou concordar, ok? Hegel, Por isso que eu estou aqui. Hegel, Mas eu queria que você explicasse sobre a lida, o conceito de lida. Isso eu não sei, assim, eu fiquei até perdida. uhum. Eu realmente vi primeiro aqui, assim. Isso é de Aristóteles, é dele mesmo, é ele lendo. Aí eu, assim, saber mesmo, assim, eu entendi, anotei aqui, mas não sei explicar. É aquilo que é porque eu anotei aqui as coisas e fico do conceito de lida, mas você falou lá primeirinho. Sim, o conceito de lida para Heidegger, ele é um conceito essencial porque ele é o próprio coexistir, tá? Se você quiser. Ele é o próprio coexistir, ele é essencial porque ele é eu estou lidando, eu lido com as coisas, eu lido com outro design, eu lido com as coisas. Tá? Ele é o próprio. Porque ele quer tirar a verdade do objetivo e do subjetivo. Ele quer botar a verdade na lida. Na lida, ou seja, na reportação. Não é nem o sujeito nem o objeto. Tá? É a reportação. É a necessidade de lida que faz o design ser como ele é. Entende? Seria aqui, entre eles, né? Seria isso? É o entre, é o entre. É o entre. É o entre. Porque, como eu venho dessa leitura do Nancy, ele fala muito do tocar, né? Que seria isso daí. Aí eu fico interligando uma coisa à outra, mas mesmo assim foi o Heidegger que me colocou, né? Até para a compreensão do Nancy. E ele fala se você ler esse tempo, você vai ver essa palavra, chama Umgung. Vai ler essa palavra 500 milhões de vezes nesse tempo. Tá? Então, a lida, ela é a reportação a reportação do design na sua curadoria, na sua ocupação e na sua existência. Então, a lida dele é sempre existencial e histórica, é sempre histórica e circunscrita, né? Circunscrita ao mundo, histórica de acordo com a história desse mundo, né? É lida mesmo, é lida cotidiana. Eu lido com as pessoas, eu lido com as coisas, eu lido com o céu, eu lido com a árvore, eu lido com a comida, é lida, né? Lida mesmo. Entendeu? Entendi. Simples e boa lida. E essa lida, o que ele quer dizer que essa lida, que a nossa lida, ela não é um produto da minha vontade, entende? Ela é histórica. A minha vontade está refém da história do meu povo, da significação histórica dele, entendeu? Eu acho que a luta de Heidegger toda é querer tirar o ser da consciência, entende? Da consciência humana. É querer tirar o ser do humano. E não botar num Deus também, não. Não botar nada disso, não. Porque ele conseguiu unir o conceito de acontecimento, tirar de tudo isso. Mas ele quer primeiro tirar da consciência. Como se o ser fosse posto, como se o que é fosse posto pela consciência. Tá? Como é toda a metafísica a partir de Descartes. Tá? Sim, sim. É isso. Acho que ele quer tirar isso para mostrar que não é isso, que nós somos uma ocorrência do ser, que se dá enquanto compreensão em linguagem, que o ser também se dá de outras formas que não compreensão em linguagem. Tá? Mas o ser também não é. Olha como é difícil para a gente metafisicamente. A gente é tão metafísica, a gente consegue, tá bom, então o ser é um ente que dá as coisas. Não. É difícil para a gente pensar isso. Então, o ser fora do design, do homem, então ele é o quê? Um outro ente? Não, não é outro ente. É nada. É pura possibilitação de toda possibilidade. Só possibilitação, só doação. É a pura doar.
Não é porque a doação parece que alguém doa. Não, é só a doação ela mesma, entende? Ah, mas da onde vem? Isso você não pode dizer. Isso não cabe à compreensão, isso. O que a gente pode conceber é a pura doação. Doação de compreensão, doação de física, de natureza, doação de tudo. Doação, né? E nós somos uma ocorrência dessa doação incompreensível, da própria doação. Né? Nós compreendemos a própria. Nós somos uma ocorrência da física, né, da natureza, que é a pura doação, que compreende a própria natureza. Uma ocorrência compreensiva. Entendeu? E não um sujeito encapsulado, incondicionado, sem mundo, e que domina o mundo, que faz tudo, entendeu? Depois ele vai chegar, ele quer chegar com essa concepção do ser no mundo, enquanto uma ocorrência do ser, para desmontar a perspectiva compreensiva da contemporaneidade, entende? Desmontar essa perspectiva de que o Dasein o homem é o senhor do todo, entende? Senhor do universo. Que a gente se coloca como senhor do universo. A gente se coloca, por mais que a gente esteja religião, que a gente domina a natureza, estraga tudo como se a gente fosse senhor do todo. Entende? Então, ele quer tirar isso, na verdade, ele quer nos salvar, né? De nós mesmos. Eu acho que no fundo é isso, sabe? Eles querem nos salvar da nossa própria concepção errada enquanto sujeitos incondicionados, fundadores da realidade. Entende? É isso. Fala mais, Ama, quer falar? Não, estou entendendo, porque também vem várias coisas, assim, Fala. aproveitando esse momento com você. Né, Sim, assim. é bom que tá só a gente. E aí, o que eu li, né, no Ser e Tempo, eu li somente para isso do meu projeto, né, era o Sercom, né, a parte somente aquela parte do Sercom ali, que eu acho que é a primeira, da primeira parte, Da primeira parte. isso só foi aquilo dali, né, e aí eu tinha até que ler, que eu pesquisei, um outro livro dele, que é A Linguagem, a linguagem não sei o quê, que é daquela Caluste. Caminho da linguagem. O Caminho da Linguagem, é? Tem um texto chamado Só a Linguagem e tem um outro livro chamado A Caminho da Linguagem. Não, esse é Caminho da Linguagem. É o da edição, que tem até uma edição, eu acho que só tem essa edição portuguesa. Não sabe não qual é. Ixi, é porque eu fui até procurar aqui, eu procurei esse livro um dia desse. Linguagem, não sei o que, verdade, esqueci agora. Não sei. Meu Deus, tá aqui, deixa eu tá aqui no meu projeto. E aí, era para. Só que eu não consegui ele em PDF depois que eu consegui, né? Enfim, já depois que eu consegui. E aí também nem li ainda, mas que teria lá também falando sobre o Sercom. E também remeteria, porque eu trabalho com, né, junto com o conceito de comunidade, de comum do Nancy, né, e ele fundamenta isso no Sercom, né, heideggeriano, mas no fim ele se sai, né, assim, Sai um pouco. Não vai até o fim com ele, né? Sim. E textos da Terra. Eita, uma coisa complicada. Eu não li ainda o Nancy, eu vou ler o Nancy. Eu não conhecia, eu conheço ele de nome, óbvio, da academia, mas eu nunca parei para ler. Sim. Porque Heidegger é tão bizarro que assim, você fica meio tonto. A gente vai continuar falando, mas eu vou desligar aqui, senão vai ficar muito. Pode. Tá bom, porque senão. Tá entendendo? Eu vou procurar enquanto a senhora. Vai. Pois é. Aí Mas fala. Agora desliga. livro. Agora pode falar tudo. Então eu falo, tem a besteira lá do